Pessoal, continuando, né, agora dando continuidade aqui, nós vamos ver que o nosso subtítulo da aula mudou. Agora eu quero tratar um pouquinho da questão dos casos práticos de violação dos direitos humanos. Nós temos que lembrar que diariamente o policial ele vai se deparar com as situações das mais diversas. Situações que muitas vezes vai fazer o policial ficar à flor da pele. Situações que muitas vezes vai dar vontade do policial querer dar um de justiceiro, querer fazer justiça com as próprias mãos. Só que diariamente nós temos que lembrar que primeiro nós devemos seguir a lei. Segundo, né, que todas as pessoas que estão próximas de nós elas estão de olho. Então toda forma de agir do policial vai ser referência para as pessoas que estão próximas, seja uma referência positiva ou negativa. Então nós temos que entender que diariamente o policial passa com diversas situações e muitas vezes elas são vinculadas na rede social ou na mídia. Então eu trago para os senhores aqui algumas situações para que a gente possa refletir e pensar um pouco melhor, né? Então aqui nessa primeira lâmina que eu trago para os senhores aqui, nós precisamos entender que nós somos seres humanos e cometemos falhas, então nós precisamos reconhecer que de vez em quando acontecem falhas sim, e que muitas vezes nós acabamos passando o limite da lei e acabamos desrespeitando os direitos humanos, tá? Só que nós temos que lembrar que essas situações em si, elas acabam indo além do limite da nossa atuação, tá? E isso vem realmente difamar toda uma corporação, e o policial vai responder nas três esferas, civil, criminalmente e administrativamente, que eu já mencionei aos senhores. Pois bem, né, vocês olhando para essa foto aqui, dá para ver que um policial militar, né, aqui no caso é de Goiás, ele atingiu um manifestante na cabeça, só que a violência foi tamanha que ele acabou quebrando o cacetete. Então se vocês notarem ali de maneira mais pausada, né, dá para ver realmente que o cacetete acabou quebrando, tá? Inclusive o nosso caderno de estudo ali, ele tem bem claro, mostrando realmente ali o vídeo, que mostra o cacetete quebrando ali no manifestante. Nós sabemos que é uma situação realmente nada exemplar para a corporação, é uma situação realmente que muitas vezes o policial ele acaba ultrapassando o limite, né? Só que nós temos que reconhecer que é uma falha sim, né? É uma falha porque muitas pessoas estão de olho. Então, mas eu sei também que dá para nós compreender, né, que geralmente quando acontecem situações assim, o policial ele está sobre um certo momento de desgaste, que nem a questão de protesto, né? Muitas vezes o policial ele está ali no protesto já há muito tempo, então ele acaba estando cansado na situação, ele se sente estressado porque ele é provocado por esse manifestante que xinga ele de tudo, né? Manifestantes na realidade que estão ali realmente para perturbar a ordem, e o policial ele tem que ter a boa paciência de ficar ali realmente conduzindo da melhor situação o manifesto, né, a manifestação das pessoas ali. Então o tempo todo o policial ele tem que procurar controlar o seu estresse, as provocações que acontecem diariamente. Além desses insultos que o policial recebe, também tem a questão que aquilo que ele acaba vendo, né, a depredação do patrimônio público, a perturbação do sossego das pessoas, o pessoal tentando impedir o direito de ir e vir, impossibilitando as pessoas muitas vezes de ter o diálogo para resolver a situação. Então todo esse estresse no momento ali, ele é algo problemático. Então é algo que eu já passei também. Eu já passei aqui, eu vivi esse momento aqui no centro de Florianópolis, em algumas manifestações aí de estudantes. Então você vai escutar muita coisa e realmente ele tem que ter o sangue frio, para que não venha querer pensar em fazer besteira, tá? Só que é nesse momento que o policial precisa mostrar todo o seu diferencial, né? Ele precisa resistir à fadiga, manter o equilíbrio emocional principalmente, né? A questão ali de estar sempre legitimando a ação que ele vai desenvolver, sempre dentro da técnica, dentro da legislação, sobre os parâmetros dos direitos humanos, né? E sempre sob o comando da pessoa que está ali na frente desse diálogo, né? Então é fundamental, certo? Trago aqui para os senhores aqui uma outra foto para a gente ver algumas situações que às vezes acontecem e a mídia leva para frente.
Eu trago outro exemplo que foi muito vinculado aqui, me lembro muito bem dessa situação em Içara, perto de Criciúma, no sul de Santa Catarina, na qual um adolescente de 15 anos ele começou a apanhar com um pedaço de madeira durante uma abordagem, mesmo sem oferecer nenhuma resistência. Eu não vou dizer que muitas vezes, diante da situação, às vezes tu prende tantas vezes a mesma pessoa, principalmente o menor de idade, que muitas situações, que nem eu já passei, que o menor acaba saindo na nossa frente da delegacia, realmente deixa a gente aflito. Só que nós temos que lembrar que nós somos diferenciados, nós não somos iguais àquelas pessoas lá comum, vamos dizer assim. Nós temos toda uma capacitação, nós tivemos um desenvolvimento técnico, um desenvolvimento emocional, e assim nós devemos agir no dia a dia. Polícia, pô, mas tu nunca passaste do limite. Gente, eu não vou entrar nesse termo, né? Eu sei que o emocional aflora em muitas situações, tá? E que muitas vezes você acaba querendo agir de uma maneira mais árdua, né? Mais forte na situação. Só que não convém a nós ser a justiça, né? Tá? Em si nós temos que aplicar a lei, aquilo que a lei manda fazer. Até para que a gente não venha responder. Aqui os policiais acabaram respondendo, seja um pela agressão e o outro ali por coautoria, né, de tá omisso e não fazer nada para que o outro venha parar de agredir o menor, tá? Então, infelizmente, às vezes a gente acha assim, pô, mas eu tô aqui no cantão, aqui ninguém vai visualizar nada. Só que, infelizmente, hoje todo mundo tem rede social, todo mundo tem telefone e tem sempre uma câmerazinha para gravar nossas ações, né? Diferente aí de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30, né? Que os policiais agiam de uma maneira mais livre, que realmente naquela época ali, geralmente quando era aquela guarnição de dia, muitas vezes os malandros aí da área até já sabiam, não, pô, hoje é o dia que eu não posso aprontar, hoje é a guarnição tal e tal, aquela guarnição ali não dá. Realmente antigamente tinha esse respeito maior, até porque nós sabemos que infelizmente não tinha todo esse aprimoramento técnico da polícia, as coisas eram conduzidas muito mais na parte do chegar junto ao malandro, né? Do realmente utilizar da força muitas vezes desproporcional para que não venha acontecer mais. E realmente tu acabava nesse sentido, né? Porque o malandro não quer confronto, então nesse sentido ele acabava tendo de certa forma maior respeito por aquela guarnição. Até porque ele sabe hoje que a legislação é muito benéfica para ele. Muitas vezes o policial vai prender, mas infelizmente pela legislação vai ter que soltar. Então nós temos que lembrar que essa ação aqui ela foi filmada, né, e foi vinculada nas mais diversas mídias. Nós sabemos que muitos policiais diariamente recebem afronta, só que nós devemos sempre agir de maneira legal, pautado no POP, pautado nas legislações demais diversas, sempre respeitando os direitos humanos, para que a gente não venha agir de maneira desequilibrada e maldosa, né? Cometendo ato ilegal, de injustiça e acabando respondendo criminalmente e sendo processado. Continuando aqui, né, eu gostaria de deixar bem claro, né, que apesar desses exemplos que eu trouxe aqui, a gente acha que isso se trata de caso isolado, até porque na verdade o que a mídia vende são esses momentos ruins, é o momento de sangue, de violência, é isso que eles querem vender. Só que nós temos que lembrar que esses casos isolados acabam prejudicando a imagem da corporação policial, faz a sociedade perder a confiança, que já não é tanto assim na corporação. E nós precisamos entender também que todo mundo erra e que nós precisamos melhorar a cada dia, né? E a nossa missão ela é diferenciada, ela é nobre. Então realmente nós devemos procurar desenvolver com excelência o nosso trabalho. E também quero lembrar aqui aos senhores que com esses exemplos não estamos querendo desestimular a atuação dos senhores. Nós queremos sim que os senhores ajam com qualidade, com excelência, mas sempre dentro da ética e da legalidade, que isso é fundamental e jamais pode ser esquecido, né? E lembrando, o uso da força pode acontecer sempre, né? Que nem eu já mencionei aqui na disciplina e vai ter outras mais. O uso da força ele é legal, mas sempre de uma maneira proporcional. Lembrando que a gente pode usar a força de maneira diferenciada, né? Sempre podendo progredir ou regredir, de acordo com aquilo que estamos vivendo no momento da ocorrência policial. Tá? E nós devemos agir, usar a força de maneira proporcional à agressão que estamos sofrendo por parte do autor, do agressor. Tá? Isso é fundamental.